A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 9, versículo 18 a 22. Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, e também estamos saudando os nossos seguidores do nosso Instagram e do nosso YouTube. O Evangelho que nós ouvimos é o mesmo capítulo 9 de São Lucas. Jesus já está há um tempo, ensinando aos seus discípulos, caminhando para Jerusalém, e nós percebemos tanto no texto de ontem como de hoje que ainda não percebem a encarnação de Jesus Cristo entre nós, o Filho de Deus que se faz homem, que se faz um de nós. Eles desconhecem quem é Jesus, porque sempre pensam que João Batista, Herodes pensava, João Batista eu mandei degolar, Elias talvez esteja aparecendo, ou algum dos profetas que ressuscitou, mas quem é esse homem? Queria ver. Agora os discípulos estão aqui diante dessa questão. Primeiramente, Jesus estava num lugar deserto, Ele sempre, o Evangelho mostra Jesus saindo um pouco, se afastando das suas atividades para orar a sós com Deus. E Jesus justamente, ele quer mostrar aos seus discípulos, aqui a gente pode imaginar que os discípulos também estavam orando com Jesus, ou aprendendo, a rezar como Jesus. Aliás, Jesus só ensinou uma oração, que foi a do Pai Nosso. A gente encontra no Evangelho. Há muitos textos que fazem referência a momentos em que Jesus se afasta, passa a noite em vigília, em oração com Deus. Tem um momento também quando Jesus vai agir, ele invoca a força de Deus. Ó Pai, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios, entendidos a revelaste aos pequenos. Ele faz essa oração sobre a ação do Espírito Santo. E Jesus também na última ceia deixou a oração sacerdotal, que é o capítulo 17 de São João, todo o capítulo 17. Mas a gente não encontra fórmulas de orações nos evangelhos, a não ser essa do Pai Nosso. Mesmo assim, Jesus ensinava a orar, e a gente aprende a rezar com ele. Jesus ensinava como nós devíamos nos relacionar com Deus.
E a gente aprende a orar não recitando fórmulas ou seguindo novenários, mas atentos à palavra. Estamos no mês da Bíblia, é muito bom lembrar isso. Atentos à palavra de Deus que está na Sagrada Escritura. Devemos confiar na bondade de Jesus, na bondade de Deus. Tudo isso é oração. Na medida que nós estamos com Deus, na medida que nós demonstramos o nosso amor, na medida que nós ouvimos o Senhor, que sabemos nos alegrar com Ele, na medida que nós adoramos, louvamos a Deus, na medida que nós reparamos as nossas culpas, na medida que nós também pedimos desculpas, né, pelos pecados, pelos erros, pelos desvios, e também quando nós sabemos agradecer, né? A gente é muito de pedir quando precisamos, quando precisa. Mas é preciso a gente entender a oração na sua plenitude, não só num aspecto, mas naquilo que forma todo o conteúdo da oração. Louvor a Deus, né? Adoração, agradecimento, reparação e súplica, preces. E Jesus pergunta agora aos discípulos diretamente: quem sou eu? E quem vai responder é Pedro. E ele responde: o Cristo de Deus. Então ele acertou, não é? Porque Jesus chegou até a dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito. Quando Jesus diz o Filho do Homem, ele está já se identificando, né? A sua identidade está aí. Era uma expressão do Antigo Testamento sobre o Messias. Mas Jesus não queria que ainda falasse sobre isso, porque havia conceitos falsos sobre o messianismo de Jesus. Podia Jesus ser confundido com aquilo que o povo esperava de um Messias, que vinha para governar, que vinha para dominar, para subjugar, com forças, com exércitos, com riquezas. E Jesus era o servo sofredor de Javé. Por isso que ele acrescentou que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado. Jesus está predizendo aqui o que vai acontecer com o Filho de Deus. Vai ser torturado, vai ser colocado na cruz, vai ser morto, vai ser crucificado, vai ser enterrado, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Aí a gente percebe aí uma indicação que eles não estão acostumados a ouvir. Apesar de no Antigo Testamento falar disso tudo. Jesus não disse nada de novo. Apenas disse que o que estava acontecendo com ele era o que estava predito nos profetas. E eles só foram entender tudo isso depois que Jesus ressuscitou. Aí se alegraram no Senhor. Nós temos que trazer tudo isso para a nossa história nos dias de hoje. Os sinais dos tempos estão bem presentes aí dentro. A gente às vezes se admira, até se decepciona, mas o que é preciso nos dias de hoje? A gente se retirar para orar, como Jesus. A gente escutar mais a palavra de Deus. E a gente trazer tudo isso para dentro dos nossos acontecimentos, da nossa vida. E lutar para que Deus nos inspire, que nós possamos defender a vida e promover a dignidade de todos os que são injustiçados, de todos aqueles que não têm mais sentido de humanidade. Estamos precisando de sugestões, não lamentações, mas de sugestões para que a vida seja cada vez mais amada, querida e produzam frutos bons, que mostrem que nós somos do reino de Deus. É muito importante a gente rezar como Jesus rezou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, lembrando um pouco a letra da música de Padre Zezinho. E agora oremos. Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo,
Fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Desejamos a todos um feliz fim de semana e eu aproveito aqui esse momento para pedir orações, porque no próximo domingo, 26, dia da Bíblia, nós comemoraremos 51 anos de vida sacerdotal. O ano passado, 50 anos. Não pude fazer muita coisa por conta da pandemia, mas nós fizemos uma solenidade na igreja de São Pedro, onde eu me ordenei, com o senhor arcebispo, Dom Jaime, vários padres, diáconos, minha família e os meus fiéis leigos que puderam participar. Então rezem por nós, pelo nosso sacerdócio, que não é meu, mas é de toda a igreja. Muito obrigado. Domingo às 9 horas, vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram e YouTube a missa de agradecimento pelos 51 anos, diretamente da Casa da Criança. Boa tarde para todos. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.